A gente falou um pouquinho com o Alexandre sobre a história das esposas do Ganso e do Samuel Xavier, que dizem que falaram, né, nas redes sociais que o Haaland não quis tirar foto com os filhos dela quando eles se encontraram num shopping. E aí, hoje, a gente acompanhou as redes sociais do City e eles colocaram uma foto do Haaland com umas crianças depois de um jogo da Liga dos Campeões. Do nada, assim, o cara que nem tá relacionado, Renato. Me pareceu um pouco uma resposta, não? Claro, claro, evidente. Mas eu não duvido das esposas do Ganso e de quem foi outro, enfim. Esse Haaland tem uma cara de ser marrento que eu vou te contar, hein? E aí as criancinhas... Eu acho isso um absurdo, um absurdo. Uma criança se aproximar de um ídolo de esporte, ou seja lá do que for, e o cara se negar a fazer uma foto, que não custa nada para ele. São 10 segundos que ele para ali e faz a foto e faz a alegria de uma criança. Eu acho isso insuportável. Haaland acaba de descer no meu ranking de favoritismo. Ele estava em que lugar do seu ranking? Não, ele estava lá em cima. Ele é um jogadoraço, né? Ele é um goleador raríssimo, né? É um jogador que disputa com razão aí, o negócio de melhor do mundo, coisa. Ele é um jogador completamente fora da curva, né? Mas caiu no meu ranking. Caiu para depois saiu do top 10. Agora, isso tudo, em vez daquele vamos jogar pela fome, pelo racismo, aquela bobajada toda que o Fernando Diniz disse, isso é uma coisa que deixa jogador pau da vida. A matéria do Telegraph chamando o time de aposentado, isso motiva o jogador. Basta mostrar a matéria lá, ler a matéria traduzindo, você já vai dar uma injeção de ânimo no time inteiro, pode ter certeza. E além de quebra, agora o Ganso e quem foi a mulher de quem? Qual foi o outro? Samuel Xavier. O Ganso e o Samuel Xavier já vão entrar com um apetite redobrado para ganhar do City e mandar o Haaland passear. Isso sim. Eu acho que essa matéria, você tem toda a razão, poderia ser uma boa preleção para o jogo de amanhã. É o jornal The Telegraph, né, que postou. A matéria em si é até elogiosa ao Fluminense. Faz uma comparação entre o Diniz e o Guardiola e fala que o Fluminense faz uma boa mescla entre jogadores jovens e veteranos. O problema é o título, que foi bem caça-clique, na minha opinião, que compara o Fluminense com o Soccer Aid, que seria o torneio beneficente de jogadores aposentados, levando em consideração o Fábio, Marcelo e o Felipe Melo. Não precisava desse caça-clique, né, Danilo, no título? Assim, para ser sincero, até falei disso também no programa ontem do Tirone de Fim de Papo. Eu acho que o texto e até o título, ele traz temas que a gente debate muitas vezes aqui no Brasil também. Muitas vezes a gente fala da alta média de idade do time do Fluminense, muitas vezes a gente fala do estilo de jogo do Fernando Diniz, e o Soccer Aid, ele tem também, não é só necessariamente só para aposentados, pode ser jogos festivos. Tem Soccer Aid que jogam aqueles amigos contra amigos, que às vezes o cara tá vivo, óbvio, tá ainda em carreira e ele joga algum jogo beneficente e tal. Então, assim, eu acho que tem essa questão, mas de qualquer jeito, eu concordo com o que o Renato falou. Essa manchete e essa tradução, ela vai e pode ser usada na preleção, pode ser usada pelos jogadores, isso motiva com certeza. Eu já consigo ver o Felipe Melo dando entrevista depois, se o Fluminense ganhar do City, eu consigo ver o Felipe Melo dando entrevista. Falaram a gente aí que é um time de aposentado, falaram que é não sei o que, então toma, o Retiro é campeão do mundo. Vai ser algo assim que ele vai falar nos microfones, porque isso motiva. Isso a gente vê em todos os dias no futebol. A gente vê, às vezes, os caras dão um recado pra gente não sabe nem pra quem, que a gente nem sabe de onde que eles estão tirando o recado. Então isso eu concordo que com certeza vai ter esse tipo de motivação. Agora, sinceramente, o que o texto traz, a gente debate pra caramba aqui, que é o limite de idade do Fluminense, o quanto que ele consegue jogar em alta intensidade por conta dos jogadores de mais idade. Questão que o título foi um pouco mais debochado, digamos assim, né? E a Marília Ruiz até ontem falou, é um pouco mais estilo inglês o jeito que eles fizeram, o jeito que eles fazem, até porque é um veículo inglês. Então eu entendo a motivação, entendo a polêmica e a tradução em cima disso, mas eu acho que a gente também aqui conversa sobre esse tema pelo menos uma vez por dia em algum programa esportivo,
tem o tema idade, média de idade do Fluminense. Concordo, a gente fala sobre isso. Agora, uma coisa é a gente falar sobre isso, outra coisa é eles colocarem como título de uma matéria que nem fala sobre isso especificamente desse jeito como o título faz, Perrone. Eu achei um pouco exagerado. E você? Eu concordo com você. Eu acho que o título é desrespeitoso com o Fluminense. Se foi caça-clique, eu fui caçado, porque eu falei, não, preciso ler essa matéria, a matéria original. Aí fui ler a matéria, e aí, Domi, penso exatamente com você quando eu leio a matéria. A matéria, ela não é desrespeitosa. Ela traz informações históricas também sobre o Fluminense. Acho que a matéria tinha que destrinchar mais essa questão da idade, como ela interfere na parte tática. Por exemplo, a gente viu na semifinal, pelo menos na minha opinião, o Fluminense demorava muito para se recompor defensivamente. Isso pode ser um problema se repetir contra o City e pode ser provocado também pela falta de fôlego de alguns jogadores. Então a matéria poderia também debater um pouquinho mais, mas ela não chega a ser desrespeitosa. E acho que, assim, de maneira geral, deixando a matéria um pouquinho de lado, o Fluminense precisa estar muito atento a essa questão da energia dos seus jogadores, de como lidar com isso na manutenção ou remanejamento do time, uma pequena reformulação do time para a próxima temporada. E essa matéria pode ser usada como uma preleção, e o Deivinho está lembrando aqui no nosso chat, pedindo para a gente falar do dirigente do Corinthians, que também vai poder ser usado numa preleção de Palmeiras e Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria, para a gente dar tipo um voto final nessa nossa discussão entre Flamengo de 2019, Palmeiras de 2020 a 2023 e Fluminense de 2023, com o cara a cara, quem é melhor por posição, começando pelo goleiro, obviamente, Diego Alves, o Everton ou o Fábio, Renato? O Everton. Concordam? Concordo. Rafinha, Mike ou Marcos Rocha, né? Isso aí a gente fica difícil escolher, né? E Samuel Xavier. Rafinha. Mike. Danilo? Pelo que jogou no Flamengo, vou ficar com o Rafinha. Rafinha por desempate. Rodrigo Caio, Gustavo Gomes ou Nino? Gomes. Também. O Rodrigo Caio, em 2019, jogou uma barbaridade. Mas Gustavo Gomes, ok. Pablo Mari, Murilo ou Felipe Melo? Pablo Mari. Vai, Danilo, deixa eu desempatar. Jogou uma barbaridade em 2019. Tanto que foi vendido para o futebol inglês. Eu acho que pelo que jogou no Flamengo em 2019, o Pablo Mari. Eu acho que, lógico, eu não preciso nem falar que a carreira do Felipe Melo é melhor do que a do Pablo Mari, mas pelo que jogou, como a gente está comparando o que cada um jogou nesses times aí com um ano e tal, vou ficar com o Pablo Mari. Unanimidade. Felipe Melo tem uma carreira espetacular, concordo com você, mas não como zagueiro, né, gente? É bom. Sim. Na hora de fazer essa comparação, é preciso que a gente compare o desempenho nos determinados anos, entendeu? Então, o Felipe Melo que está sendo julgado é o de 2023. Perfeito. Então, Pablo Mari. Vamos lá. Perfeito. Felipe Luiz... bom. Piquerez ou Marcelo? Eu ia dizer a necessidade, porque como lateral esquerdo, para mim, o Felipe Luiz, sem by far. Agora, o Marcelo, ele está jogando, na verdade, não como lateral esquerdo. O Marcelo está jogando como um meio-campo. Todo campista ele está jogando, ele está em todo lugar. Exatamente isso. Tanto que joga o Martinelli para cobrir o Marcelo. Agora, se você for olhar, vamos dizer assim, o talento técnico, o Marcelo é melhor do que o Felipe Luiz. Tanto que o Marcelo era o titular e o Felipe Luiz era o reserva dele na Copa. Ainda que eu acho que um dos erros grandes do Tite em 2018 foi justamente quando ele botou o Marcelo e não o Felipe Luiz para jogar contra a Bélgica. Mas, enfim, nessa comparação aqui, que é a que nos interessa, o Felipe Luiz de 2019, para mim, ganha. E aí, Felipe Danilo? Luiz também. Para mim é a mesma coisa. Para mim, o Marcelo está bem na frente do Felipe Luiz como carreira, mas em 2019 o Felipe Luiz foi um jogador melhor do que o Marcelo tem sido. Ele está jogando, na verdade, não como lateral esquerdo.
O Marcelo está jogando como um meio-campo. Todo campista ele está jogando, ele está em todo lugar. Exatamente isso. Tanto que joga o Martinelli para cobrir o Marcelo. Agora, se você for olhar, vamos dizer assim, o talento técnico, o Marcelo é melhor do que o Felipe Luiz. Tanto que o Marcelo era o titular e o Felipe Luiz era o reserva dele na Copa. Ainda que eu acho que um dos erros grandes do Tite em 2018 foi justamente quando ele botou o Marcelo, não o Felipe Luiz, para jogar contra a Bélgica. Mas, enfim, nessa comparação aqui, que é que nos interessa, o Felipe Luiz de 2019, para mim, ganha. E aí, Felipe Luiz também. Para mim é a mesma coisa. Para mim, o Marcelo está bem na frente do Felipe Luiz como carreira, mas em 2019 o Felipe Luiz foi um jogador melhor do que o Marcelo tem sido em 2023, então vou ficar com o Felipe Luiz também. William Arão, Danilo ou André? O William Arão com certeza não pode ser, porque mesmo ele tendo feito um ano espetacular, comparar com o Danilo e com o André não dá. Decididamente não dá. Aí eu vou ficar com o André. Eu acho que o André atualmente está jogando uma barbaridade. Cara, talvez seja mais difícil, hein? O Danilo jogou muita bola já pelo Palmeiras também, mas o André de 2023 também é marcante para mim também, então eu vou pôr o André. Vamos lá, André, unanimidade. Então. É o único do Fluminense. Gerson, Zé Rafael ou Martinelli? De 2019, Gerson, sem dúvida. Gerson. Para mim. Eu gosto que o Danilo não quer votar no Flamengo, mas ele não consegue. Não, eu não tenho problema não, pô. É de verdade, é porque realmente pra mim esse ano do Zé Rafael foi muito bom, mas é que o Gerson em 19 realmente foi um negócio absurdo. É Gerson. Arrascaeta, Rafael Veiga ou Ganso? Há necessidade? Não. Não há. Arrasca. Aí não tem comparação mesmo. Pra mim, Rafael Veiga. Tô brincando. Arrascaeta. Everton Ribeiro, Scarpa ou John Arias? É outro caso daqueles que quando você olha atualmente, você vai dizer Arias ou Scarpa. Porque o Scarpa do Palmeiras do último ano, do ano antes dele ir embora, foi espetacular. Mas em 2019, o Everton Ribeiro era o miteiro, era o monstro, entendeu? Esse é que é o problema. Comparar o Flamengo em 2019 é complicado, porque todos eles jogaram muita bola. Everton Ribeiro, para mim. Vai, Danilo, para eu pensar mais aqui. Eu tô na mesma. Para mim, o nível de 2019 do Everton Ribeiro, o Scarpa e o Arias não chegaram perto. Unanimidade, então. Ó, aqui no nosso chat tem muita gente votando no Arrascaeta. Tem o Alex Santana. Quer dizer, no Scarpa, Domi, Alex... É assim, é isso que o Renato falou, a gente está muito impactado pelo 2023 ruim do Everton Ribeiro, né? Mas o 2019 do Everton Ribeiro foi um absurdo. Então, como a gente está comparando ali, ó, Flamengo de 2019, o que o Everton Ribeiro jogou em 2019 foi uma brincadeira. É capaz que ele tenha ido, talvez ele tenha ido para a Copa de 22 com o Tite, muito pelo que ele jogou em 19 e 20 ali, porque de lá para cá ele caiu de produção. Mas em 19 ele brilhou demais. Foi um jogador muito bom, muito craque. Então é realmente assim, o Arias está fazendo um belo ano pelo Fluminense. O Scarpa foi eleito o melhor jogador do Brasileirão do ano passado. Mas o que o Everton Ribeiro jogou em 19 foi uma piada. Muito. Bom. Bruno Henrique, Dudu e aí temos Keno ou John Kennedy? De 2019 ninguém jogou mais que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, 2019, jogou mais que todo mundo. Aí eu vou com o Dudu. Eu desempato, Dudu. E vocês, chat, vocês votam em quem? É bom que eu gosto que a galera tá votando assim. Voto em tal, não sou clubista, só para lembrar. Gabigol, Rony e Hendrick ou Cano? Gabigol 2019 é monstruoso. Não tem comparação também. O que o Gabigol fez em 19 é brincadeira. Agora é que são elas, hein, gente? Jorge Jesus, Abel ou Diniz? Aleluia,
Aleluia! O Mister, gente, o Mister. Para com isso, o Mister. O Mister virou esse continente de cabeça para baixo. O Mister fez o Flamengo jogar um futebol que não se via, que nunca tinha se visto nesse continente. Marcando lá em cima, jogando com a linha de... Hoje em dia, muita gente faz isso. Mas em 2019, até 2019, ninguém tinha feito, cara. Ninguém tinha feito. Ele mudou o futebol brasileiro. Tanto que hoje em dia a gente vê os times marcando pressão, os times botando... Tudo que ele fez pela primeira vez em 19. Então, sinto muito, Abel. Opa, sou teu fã, mas tu não ganhas do Mister, não. Já diria Luxemburgo, tudo isso que o Jorge Jesus fez, ele fez em 93, que ele é vanguardista. É verdade. Mas e aí, Danilo, você vota em quem? Não, o Jesus de 19, ele fez um ano marcante, eu consigo votar no Jorge Jesus de 19. Mas carreira por carreira, longevidade... Carreira não, a carreira é a expressão errada, mas o tempo de trabalho que eles tiveram no Brasil, a passagem do Brasil, para mim o Abel ele já se provou mais constante do que o Jorge Jesus. Eu queria saber se o Jorge Jesus conseguiria manter um vestiário do jeito que ele manteve, o tático, o técnico, por mais de um ano. Convenhamos que é muito mais fácil você ter um ano brilhante do que 3 bons anos. Então, o ano brilhante do Jorge Jesus brilhou mais do que todos os outros, mas a longevidade do Abel me impressiona mais do que o brilho fugaz de Jorge Jesus. Nossa, eu senti uma provocação. Uma pequena provocação no ar. O Abel até hoje não conseguiu ganhar o que o Jorge Jesus ganhou num ano só, e ele diz que é fugaz. Ele deve estar querendo falar que é a música da Marina, fugaz, aí é outra coisa. Bom, em meio às provocações, eu fico com Jesus e concordo, assim, 100% com o que o Renato falou. Então temos placar final 8 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras de 2020 a 2023 e apenas 1 para esse Fluminense. Quem foi? Tem o André, tem o André. O André, é verdade, o André. Bem lembrado, tá certo. Qual